10º dia, governador do Egito, Gênesis 41, disse mais Faraó a José: vês que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pô-lo na mão de José, e fê-lo vestir roupa de linho fino, e pôs no pescoço um colar de ouro. Bom, o copeiro se esqueceu de mim, mas Faraó teve um sonho, e não havia nenhum mago do Egito que conseguisse interpretar o sonho de Faraó. Foi aí que o copeiro, quando viu Faraó apavorado, querendo alguém para interpretar os sonhos, lembrou de mim e contou a história. Aí Faraó mandou me chamar. Então eu me preparei, me arrumei, fui arrumado e fui à presença de Faraó. Quando cheguei na presença de Faraó, ele estava perturbado por causa de uns sonhos que ele tinha. E ele me contou os sonhos. Faraó disse assim: eu vi sair do rio 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As vacas gordas eram bonitas, mas as vacas magras, olha que perturbação, comiam as vacas gordas. Mas as vacas magras não ficavam gordas por ter comido as gordas, ela continuava magra, igual as pessoas que eu conheço. A vaca magra comia a gorda e continuava magra. Eu também sonhei que haviam 7 espigas bonitas, me contou o Faraó, e 7 espigas doentes, fracas, e as espigas doentes comiam as espigas boas e bonitas. O que isso quer dizer? Então eu pude contar para o rei o que significava os sonhos. Você pode viver um tempo em que as pessoas se esqueçam de você, mas Deus te deu autoridade. Meu irmão, há sobre você uma unção de Deus, porque você tem uma aliança com Deus. Diga: eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança que você tem, ela te dá autoridade para tantas coisas que você nem imagina. Mesmo que não seja fácil, creia que Deus está contigo e que você vai vencer, que você vai passar por essa dificuldade e vai viver o teu sonho. Você tem uma aliança com Deus, e a aliança que você tem é uma aliança de sonhador. Sonho é linguagem do Espírito Santo. Você está entendendo até aqui? 11º dia, tempo de vacas gordas. Nos 7 anos, Gênesis 41, 47, 49, nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Assim ajuntou José muitos cereais como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. José recebeu o sonho de Faraó. Então ele se posiciona e interpreta os sonhos. Eu falei para o rei que as 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura que ia ter sobre toda a terra. Mas depois de 7 anos de fartura, viria 7 anos de fome, de escassez sobre toda a terra. E Deus me deu sabedoria e autoridade, e me deu sabedoria para governar. E Faraó, por eu ter contado o sonho, ele então ficou feliz com isso, e ele me deu um cargo. As pessoas chamavam de vizir. É aquele que tinha poder em todas as áreas daquele reino, só era abaixo de Faraó. Trocou até meu nome passou a ser um nome egípcio, Zafenate Paneia. E eu comecei então a administrar. Não foi fácil, porque tinha muita fartura e tinha gente querendo esbanjar, porque as pessoas, quando tem muito, elas nem percebem que estão jogando fora. Mas vem tempos difíceis. Eu sabia que vinha 7 anos de fome sobre a terra. Então eu trabalhei duro com a autoridade que me foi dada, e nós conseguimos então produzir bastante e juntar em celeiros e guardar a semente, guardar aquilo que podia ser guardado, porque os 7 anos de fome viria. As outras pessoas da terra não sabiam disso, mas Deus tinha me dado a revelação através do sonho do Faraó. Então nós economizamos. O tempo de vaca gorda acabou.
aí veio as vacas magras. Foi um tempo difícil, porque quando veio a fome, as pessoas saíam de todos os lados para buscar um pouco de comida na nossa terra. Só nós tínhamos, e as pessoas vinham de longe. Meu irmão, é muito importante você saber que Deus usou José para abençoar milhares de pessoas. Você percebeu que a bênção de Deus, a prosperidade de Deus nunca é para a gente só. Eu quero ser próspero. Para quê? Para ser próspero, para eu desfrutar a vida. Essa pessoa não vive prosperidade. A prosperidade de Deus trabalha aliado com a generosidade. Toda pessoa próspera é generosa com as pessoas que estão à sua volta. Tem muito crente mesquinho assim, até as pessoas fora da igreja do mundo. Se você fizer um estudo sobre os milionários, não existe um milionário que não tenha ações filantrópicas, que não tenha um meio de ajudar outras pessoas, porque eles sabem a importância disso. O próprio meio deles cobram isso, e é um princípio cristão, de generosidade, de retribuir, de contribuir. Mas tem gente que é assim, por isso não vive a prosperidade de Deus. Mas nos tempos de vaca gorda, aproveite para viver o sonho de Deus e cuide, porque a vaca magra chega. Final de ano é tempo de vaca gorda. Muita gente recebe 13º, recebe uns ganhos a mais. Vaca gorda gasta tudo. Tem gente que não consegue nem ser fiel no seu dízimo no final de ano, porque entra alguma coisa a mais, gasta tudo, mas ele não percebe que em janeiro tem umas vaquinhas magras aí, tem IPVA, IPTU, IPTG, PQT, BTQTBG, é um monte de letra, escola da criança, tem tudo, e aí não tem mais o 14º, 15º, 16º salário, só ficou a dívida que às vezes ele fez na época da vaca gorda. Por isso tem que tomar cuidado. Época de bênção é época de agradecer, mas também é época de economizar, porque dias difíceis podem vir, e eu tenho que estar preparado. Eu confio em Deus, essa fé é leviana, essa fé sem compromisso, né? Essa fé não chega a lugar algum. 12º dia, perdoando os meus irmãos. Eu era responsável pela distribuição dos alimentos. Eu era o governador do Egito. As pessoas vinham de longe, mas de repente, eu olhei entre todas aquelas pessoas famintas que chegavam até o Egito para receber alimento, e no meio daquelas pessoas famintas, eu vi a minha família chegando, os meus irmãos. De longe eu olhei os meus irmãos, o meu coração bateu forte. O meu coração ficou assim, bastante confuso. No começo eu fiquei irado. Eles tentaram me matar. No começo eu fiquei bravo. Eles me venderam como escravo. Aí eu pensei, eu vou me vingar deles. Eu até pensei, eu vou me vingar deles. Mas o meu amor pelos irmãos, os meus irmãos, foram mais fortes do que eu. E eu consegui liberar perdão para os meus irmãos. Eles se aproximaram perto, eu fiz algumas coisas, mas no final, eu tive o maior prazer em perdoá-los, em abraçar os meus irmãos, e trazer a minha família, para estar junto comigo, numa terra diferente, mas que Deus havia me usado, para abençoar nações. Aquele sonho que eu contei para o meu irmão, lá no primeiro dia de festa, de vestes festivas, estavam se cumprindo. Porque quando eles chegaram, eles se prostraram diante do governador do Egito. Eles se prostraram diante de mim, assim como eu havia sonhado. No começo eu não entendia o sonho, mas depois que tudo aconteceu, eu percebi que era a concretização de um sonho não só meu, mas quando o meu bisavô saiu lá de Ur, da terra dos caldeus, ele tinha uma promessa de Deus. Quando o meu avô também continuou o legado, tinha uma promessa de Deus, e o meu pai Jacó com uma promessa, e eu fui uma das peças fundamentais para que o sonho de Deus para nossa nação pudesse ser então implementado. Foi bom eu sonhar, e eu vou continuar sempre sonhando, porque eu sei que através dos sonhos
Deus pode nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova história. Então, vamos sonhar. O meu nome é José. Até hoje, quando eu passo, as pessoas ainda dizem: ah lá o tal sonhador. Mas agora não é como zombaria, agora com respeito, porque sabem o que os meus sonhos conquistaram. Se você deseja ser um sonhador como José e ser abençoado como José foi, você vai neste momento aplaudir o Senhor e glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Muitas coisas vão acontecer ao longo do tempo, mas no final de tudo, você precisa perdoar para ser livre, para continuar sonhando. Talvez você tenha mágoa no coração porque acha que alguma coisa que aconteceu na tua família, talvez seus irmãos estudaram e você não teve condições por ser o mais velho, talvez seu pai tratou você de uma forma diferente e você guarda isso. Libere perdão para você continuar sonhando e seja um conquistador de bênçãos de Deus